Hoje eu quero te explicar como que funciona o processo de naturalização nos Estados Unidos e se vale ou não a pena se tornar um cidadão americano. Então vem comigo que eu vou te explicar com mais detalhes. Primeiramente, vamos conversar um pouco sobre quem pode se tornar cidadão americano. Os Estados Unidos, assim como o Brasil, adotam um critério da territorialidade, ou seja, se você nasceu no território americano, você é cidadão americano. Este critério leva o nome de jus solis, diferentemente da Europa, que adota o critério jus sanguinis, que significa que você só se torna cidadão pelo sangue, ou seja, pela sua ascendência. Contudo, nascimento não é a única forma de você se tornar um cidadão americano. Você também pode se tornar mediante seus pais ou por naturalização. E como que funciona naturalização em si, que é o que eu quero concentrar hoje aqui com vocês. Naturalização é quando você é residente permanente dos Estados Unidos e você opta por se tornar cidadão americano. Via de regra, você pode se tornar, naturalizar cidadão americano após 5 anos como residente permanente. Esse é o caso, por exemplo, se você ganhou o seu Green Card via EB-2NW ou se você ganhou o seu Green Card por seu pai, pela sua mãe, pelo seu irmão. Você precisa ficar 5 anos com o Green Card e aí depois você pode optar se naturalizar cidadão. Contudo, existem alguns outros casos que você não precisa ficar 5 anos como residente permanente. É o caso, por exemplo, quando você se casa com um cidadão americano. Ao se casar com um cidadão americano e ganhar o Green Card por meio deste casamento, você pode optar pela naturalização com apenas 3 anos de residência permanente. Outro caso, que é exceção à regra dos 5 anos como residente permanente, é o caso daqueles que serviram as Forças Armadas Americanas. A regra diz, se você servir as Forças Armadas por pelo menos 1 ano, você pode aplicar para naturalização, desde que você seja um residente permanente no momento da sua aplicação. Agora eu vou falar de alguns requerimentos que você precisa cumprir para poder aplicar para a naturalização. O primeiro deles é ter um bom caráter moral, ou seja, você não pode se envolver com cometimento de crimes, ter condenação, nem nada do tipo, tá? O segundo requisito diz respeito a tempo de presença nos Estados Unidos. E esse é muito importante você entender muito bem para não vacilar na hora da sua aplicação. Basicamente, para aqueles que precisam cumprir 5 anos como residente permanente, destes 5 você tem que ter ficado mais da metade, ou seja, mais de 2 anos e meio dentro do território americano. O segundo requisito é, você não pode ter ficado fora do país por mais de 1 ano em uma só vez. Ou seja, você não pode fazer aquela viagem longa que vai durar mais de 1 ano, por exemplo, para a Europa ou então para visitar a família no Brasil. Se você optar por fazer essa viagem, vai zerar todo o período de contagem e aí você vai ter que ficar 5 anos após a chegada dessa viagem para poder aplicar para a naturalização. E se eu ficar menos de 1 ano, mas mais de 6 meses? Você pode ficar entre 6 meses e 1 ano fora do país de uma vez só. Contudo, se você fizer uma viagem dessa, por exemplo, você vai precisar acrescentar esse tempo aos 5 anos que a gente está falando. Ou seja, se você fizer uma viagem de 7 meses, ao invés de ter que aguardar 5 anos como residente permanente, você vai ter que aguardar 5 anos e 7 meses para poder aplicar para a naturalização. Doutor, e quando que eu posso submeter minha aplicação? Olha, segundo a lei, você pode submeter a sua aplicação para a naturalização 90 dias antes de você completar o tempo necessário como residente permanente. E qual é o custo dessa aplicação? O custo da aplicação N400, que é o pedido de naturalização, é de $640 mais $85 de taxa de biometria, ou seja, o custo total é de $725. Doutor, entendi, a taxa é de $725, mas quanto tempo vai demorar para eu me tornar cidadão americano efetivamente? Olha, o tempo de processamento de uma aplicação de cidadania vai depender do Local Field Office da USCIS, ou seja, o centro local da sua cidade, tá bom? Por quê? Porque, de maneira geral, todos os pedidos de cidadania têm entrevista, até para que eles possam fazer o teste cívico e o teste de inglês. Então, quem vai processar o seu pedido é o Local Field Office da USCIS. Em Orlando, por exemplo, o tempo hoje gira em torno de 13 meses a 18 meses, tá bom? Vamos entrar aqui em algumas regrinhas desse processo. A primeira regra é, se o seu filho é menor de 18 anos, você não precisa fazer uma aplicação de naturalização para ele.
basta você, após adquirir a sua cidadania, solicitar o certificado de naturalização do seu filho, o N-600. Ele não precisa passar por esse processo junto contigo. Fora essa situação, a aplicação de cidadania ela é individual, ou seja, cada membro da família, então pai, mãe, filhos maiores de 18, precisam individualmente fazer a sua solicitação de naturalização. Dr. Guilherme, e eu escuto falar que preciso fazer uma prova de história dos Estados Unidos, isso é verdade? Sim. Para você conseguir obter a cidadania americana, você precisa fazer uma prova de inglês e uma prova de civics, ou seja, um pouco da história e da cultura dos Estados Unidos, tá? E como que funciona o teste de inglês? Bom, o teste de inglês ele vai testar a sua capacidade de ler, escrever e falar em inglês, né? Então ele vai te dar algumas frases para escrever, ele vai testar a sua capacidade de ler aquilo que o oficial vai te entregar e também falar com o oficial respondendo as perguntas que ele o fizer. Vale a pena reforçar que para os menores de 18 anos não é necessário fazer nem o Civics e nem o teste de inglês. Isso porque os menores de 18 não precisam aplicar para a cidadania dessa mesma forma. Após você se tornar cidadão americano, você pode aplicar o N-600, ou seja, o certificado de naturalização do seu próprio filho menor de 18 anos. Dr. Guilherme, passei no teste de inglês, passei no teste cívico, fiz a entrevista, deu tudo certo, tenho um bom caráter moral, estive nos Estados Unidos pelo teste de presença física além do período necessário e agora, o que vai acontecer? Eles vão marcar uma data para eu voltar e jurar a bandeira, eu juro imediatamente. Pessoal, hoje a maioria dos field officers da imigração estão dando a opção de você jurar a bandeira imediatamente após a sua entrevista. Você pode ir ao auditório e lá mesmo jurar aliança aos Estados Unidos, e se tornar um cidadão americano ganhando o seu certificado de naturalização. Contudo, muita gente gosta que a família esteja presente nessa cerimônia, é um momento importante para todos. Nessas situações, eles marcam uma data específica da cerimônia de juramento em que muitas pessoas vêm até o centro local e aí sim juram a aliança aos Estados Unidos e ganham o certificado de naturalização. Mas será que vale a pena se tornar um cidadão americano? É uma das perguntas que eu escuto muito. Doutor, vale a pena eu sair de residência permanente e me tornar cidadão americano? Quais são as vantagens que eu teria como cidadão? Bom, de fato, as responsabilidades são as mesmas, mas você tem algumas vantagens e direitos que você ganha como cidadão americano, como por exemplo, o direito a voto, o direito de concorrer a cargos públicos e políticos. Você também ganha o direito de se tornar um servidor público federal, e exercer determinadas funções que você não pode exercer enquanto residente permanente. Como cidadão, você ganha um passaporte americano, Como residente permanente você não tem esse tipo de documentação. Você é reconhecido como um cidadão americano pelo mundo inteiro, Diferentemente de um residente permanente que não tem esse mesmo reconhecimento por parte de outros países no mundo. E uma grande vantagem é que, como cidadão americano, você pode sair do país e ficar fora do país o tempo que você julgar necessário. Já como residente permanente, você não pode ficar um longo período de tempo fora do país, porque senão a imigração pode presumir que você tem a intenção de abandonar a sua residência permanente. No final, vale a pena se tornar um cidadão americano ou não? Eu acredito que isso é uma escolha muito pessoal. Eu conheço muita gente que tem muita afinidade, vínculo e apego ao Brasil e que por isso não tem interesse em se tornar cidadão americano, tão somente residente permanente dos Estados Unidos. Vale a pena lembrar que, segundo a legislação brasileira atual, a partir do momento em que você opta por se tornar cidadão americano, você abre mão do direito de ser um cidadão brasileiro. Como eu já falei em outros vídeos aqui, isso não acontece com a imensa maioria das pessoas, mas você está abrindo mão do direito de ser um cidadão brasileiro. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu quis desmistificar um pouco o processo da cidadania americana, como que funciona, se é um processo custoso, se é um processo demorado e o que você tem que observar para conseguir a sua aprovação e se tornar um cidadão americano. Mas para aqueles que estão perguntando, Dr. Guilherme, você me ajuda nesse processo? Você me representa nesse processo? A resposta é sim, nós podemos sim te representar e te auxiliar no curso deste processo e também responder qualquer dúvida, qualquer temor que você tenha com relação a essa aplicação. Vai ser um prazer para a gente te representar e estar ao seu lado neste momento de vida que é tão importante para todos nós.
Bom, e se você conhece alguém que está na dúvida se torna cidadão americano ou não, ou então aquele parente que é residente permanente nos Estados Unidos há tanto tempo, mas não está com coragem ainda de atravessar aquela faixa, manda esse vídeo para ele, compartilhe com seus amigos. Se você é novo aqui no canal, se inscreva e ative as notificações, assim o YouTube vai te avisar toda vez que a gente tiver conteúdo novo aqui para você. E se você curtiu o conteúdo, também deixe o seu like, assim a gente sabe o que a gente está mandando bem e como que a gente pode melhorar ainda a qualidade da informação. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima!